Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração, amém? Em nome de Jesus, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, ao pastor Fábio pelo convite, ao pastor Pedro Figueiredo falou para falar pastor Pedrinho, porque tem o filho dele também que é Pedro, né? Deus seja louvado em nome de Jesus, amém? Eu agradeço grandemente esta oportunidade, todo o meu coração, por cada porta que o Senhor nos abre para enviar a palavra do Senhor, e eu agradeço a Deus. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para essa noite está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, um versículo somente por enquanto, que o Senhor falou ao meu coração, irmãos, e eu quero orar mediante esse versículo, pedindo que o Espírito Santo fale em cada coração conforme a perfeita vontade do Senhor, amém? É bom estarmos em comunhão, é bom conhecermos pessoas novas, ministérios novos, e a gente louva a Deus por cada lugar que a gente vai pregar o Evangelho. Pastorei também a Igreja Ministério a Glória de Deus, ali em Rio Claro, e temos também levado a palavra do Senhor, levado os louvores que o Senhor tem nos dado, aonde o Senhor tem nos dado graça para ir. E hoje a minha esposa ficou ali com os irmãos, nós temos culto hoje lá também. E de segunda a sábado é os dias assim que, quando eu não estou lá na igreja, a gente está em algum outro lugar ministrando. Eu falei para o pastor Fábio que eu só não ministro de domingo, salvo rara exceção, quando eu estou em algum lugar muito longe, outro estado, outro lugar que não dá para a gente estar aqui, mas é uma dádiva, a graça de poder ministrar o Evangelho, então eu agradeço de coração. Lucas, capítulo 15, versículo de número 24, nos diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, mediante esta palavra, e peço que o Senhor venha falar em cada um dos nossos corações, conforme a Tua perfeita vontade, através da Tua palavra nessa noite, bem como o Senhor já vem falando conosco, através dos louvores ministrados aqui pelo irmão Pedro Figueiredo e a sua família. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez. O tema que o Senhor colocou ao meu coração, irmãos, para esta noite, é o Filho reviveu. E o Filho reviveu. Confesso aos irmãos que não marquei aqui nenhum estudo sobre isso, mas o Senhor falou essa palavra ao meu coração no início desta semana. Eu estive ministrando domingo de manhã, Jardim Conduta, Vila Paulista. E uma outra palavra não era essa, mas quando eu saí da igreja ali que eu estava ministrando, a Igreja Essência Divina, pastor Marcos, amado pastor Marcos, o Senhor falou essa palavra ao meu coração, e o Filho reviveu. Lendo e estudando esse versículo, aqui nós temos sim a parábola do filho pródigo, e eu não vou me atentar a esta parábola diretamente, mas quero transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração concernente a esse conceito. E o filho reviveu. E a maioria da igreja, todos conhecem a parábola do filho pródigo, onde o filho, tendo tudo com o seu pai, ele chega até o seu pai e ele pede a herança, para que o pai reparta a herança. E ele vai para uma terra distante, a Bíblia diz que ele gasta ali tudo o que ele recebeu do pai, de maneira devassa, de maneira corrupta. E quando aquele filho, ele se encontra ali, alimentando porcos e perecendo de fome, e desejando comer o que os porcos estavam comendo,
a Bíblia diz que o arrependimento veio ao coração dele. E a Bíblia diz que ele lembrou-se do pai. E a Bíblia diz que ele, orando a Deus, ele diz: na casa do meu pai há muitos trabalhadores, e eu aqui pereço de fome. E naquele momento ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí ele diz: e dir-lhe-ei, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento, irmãos, e aqui eu quero transmitir a palavra que o Senhor coloca ao meu coração sobre o que aconteceu. Nesse momento, o arrependimento veio ao coração do pródigo. Quando ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho, ele reviveu nesse momento. Quando ele vai para a casa do pai, nós sabemos que em todo o contexto, que o pai o recebe da melhor forma, com bezerro cevado, com anel, com as roupas. Nós sabemos do contexto do irmão dele, eu tenho até uma mensagem sobre isso no meu canal. Tem um livro que Deus há muito tempo me deu, um livro mais direcionado para jovens, mas serve para adultos, para tudo, um livro que o Senhor há um tempo me deu sobre o filho pródigo, sobre esse contexto do filho pródigo. E o Senhor falou algo muito interessante ao meu coração, sobre essa questão de arrependimento. E o filho reviveu. O reviveu está indicando, houve um arrependimento na vida dele. E nos dias que nós vivemos, irmãos, uma das coisas que poucos se falam, não estou dizendo que é aqui, mas em muitos lugares, é sobre a questão do arrependimento, genuíno e verdadeiro. Não da emoção. A emoção, eu digo sempre que ela é boa, mas ela não transforma. A emoção é necessária, porque as coisas feitas sem emoção não têm graça. Mas Jesus não ganhava as pessoas pelo contexto da emoção. Ainda que exista a emoção natural, aquela que você fala, você transmite alegria, ou você transmite ali uma seriedade, uma sinceridade, mas não aquela emoção forçada, aquela questão da pessoa querer parecer ou passar algo que ela não é, talvez para agradar a multidão. E esse contexto de emoção nos nossos dias, na igreja da nossa geração, que para muitos teólogos é colocada como a última geração da igreja na terra, misturam-se o contexto de emoção com o contexto de arrependimento. E aí muitas pessoas não tratam do arrependimento verdadeiro. Quando há o arrependimento verdadeiro, acontece isso. Uma ressurreição na alma, uma ressurreição no espírito. Por que uma ressurreição? Porque a conversão, quando há uma conversão, nós morremos e com batismo nós já ressuscitamos. Mas na conversão nós nascemos para Cristo. É isso que Jesus vai falar para mim no maior diálogo da Bíblia, que é Jesus conversando com Nicodemos, ali em João no capítulo 3. E Jesus diz para ele: necessário é nascer de novo, e ele não entende. Ele não entende, mesmo sendo um mestre em Israel, que Jesus estava falando sobre uma nova vida. Então, se a pessoa aceita Cristo e ele vem para essa nova vida, como todos nós um dia aceitamos a Jesus, nós aprendemos que agora nós vamos viver uma nova vida com Jesus. E essa nova vida, ela não é conforme a nossa vontade. Não é conforme a vontade do pastor Dernival, do pastor Fábio, do pastor Pedro, do pastor fulano, beltrano ou ciclano. Essa nova vida, ela deve ser de acordo com a vontade de Deus Pai.
E por isso, lá em João 3, esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, até chegar no versículo 16, que é o versículo mais conhecido, talvez, da Bíblia, por João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Às vezes, em uma pregação, eu divido ele em 5 partes. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer jeito que Deus fez. Que deu seu Filho unigênito. Deus não mandou um anjo, Deus mandou o seu Filho, seu único Filho, o melhor. Nós sempre ouvimos isso. Aí ele diz assim, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, peraí, nós vivemos em um contexto de arrependimento, como eu estou dizendo, onde nós falamos, Deus ama a todos e Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas, eu acredito, no contexto de amar e salvar. Porque o Filho, se nós estudarmos lá em João 3, diz que o Filho veio buscar a todos que haviam sido perdidos. Só que a salvação, ela está condicionada a crer. Porque a Bíblia diz, então, quem crer e for batizado será salvo. Então, Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não está olhando se um se julga melhor do que o outro, se um se julga mais capaz, se um tem mais habilidade, se alguém prega melhor, se alguém tem mais afinidade para isso ou para aquilo, se alguém se julga mais belo ou não do que o outro. Deus não olha esse contexto, porque diante de Deus, verdadeiramente, nós não somos nada. Nós não somos nada diante de Deus. Talvez muitos pregadores, muitas pessoas exaltem a si mesmo, mas eu gosto muito do que Davi diz. Davi fala que diante de Deus, nós não passamos de um trapo, as nossas vestes não passam de um trapo de imundícia. Então o que nós somos, quando a gente vai pensar em arrependimento? E aí ele diz, para todo aquele que nele crê, a terceira coisa. Aí ele diz, não pereça, quer dizer, Deus, quando nos chama para essa nova vida, Ele não quer que a gente viva perecendo. Não seria preciso ninguém nos dizer, olha, Deus não te quer no sofrimento. Só que essa nova vida com Jesus, nós vamos enfrentar muitas coisas. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições não significa que nós estamos no sofrimento. Como assim, pastor? Eu não entendo. É só você olhar para a parábola de Lázaro e o rico. O rico tinha tudo e Lázaro vivia em chagas, pobre, mendigando. Mas quando o rico morre, o rico vai direto para o inferno. E Lázaro vai para o seio de Abraão, que simboliza o paraíso na parábola. E aí, se colocássemos diante da nossa igreja, da nossa geração, iríamos dizer, quem era mais abençoado? Quem verdadeiramente era o abençoado ali? Era o pobre Lázaro ou o rico? Era aquele que não tinha nada, que os cães vinham lamber as úlceras dele, ou o rico? Em quem estava Cristo? Em quem houve o arrependimento? E aí a gente se pergunta, é melhor ter uma vida sendo imensamente rico, tendo todas as bênçãos, recebendo de tudo, mas ir para o inferno? Ou de repente, mesmo que nessa vida, não estou dizendo que seja a vontade de Deus que você vive enfermo, ou qualquer um de nós, mas tem uma enfermidade, tem uma luta, tem uma dificuldade, tem aflição no mundo, mas vou permanecer no caminho do Senhor. Eu tenho essa dificuldade na minha vida, essa enfermidade eu não fui curado, mas eu vou permanecer, porque é melhor morrer sem ser curado como Lázaro e ir para o céu, porque o arrependimento e a salvação está na minha vida, do que receber tudo nesta vida e não ir para o céu. E aí nós vemos essa conexão entre o que é realmente ser abençoado. E aí eu entendo que a bênção de Deus, ela está acima nesta questão daquilo que nós recebemos pela sua graça e misericórdia. Que a bênção de Deus não está relacionada só ao que nós recebemos. Tudo isto é bom. E Deus aqui, Ele então diz a quarta coisa, não pereça. Então, Ele não quer que ficamos perecendo.
Mas verdadeiramente, muitos de nós, mesmo servindo a Jesus, servindo a Cristo, muitas vezes não exercemos a fé suficiente. E uma coisa então é certa: qualquer luta na nossa vida, qualquer dificuldade ou qualquer problema, Cristo não é o culpado. Ele é o Senhor que quer nos sarar, Ele é o Senhor que quer nos abençoar, Ele é o Senhor que quer nos curar, Ele é o Senhor que quer nos lavar, Ele é o Senhor que veio para nos salvar. Mas muitas vezes falta o que está lá em Romano, a medida da fé, que Deus deu a cada um a medida da fé. Então ele diz: não pereça, e vem a última coisa, a quinta, e tenha a vida eterna. Então, acima de qualquer coisa que você possa alcançar aqui na terra, acima de qualquer bênção que você já conquistou neste ministério ou na sua vida, existe algo muito maior, que é a vida eterna. E sobre isso, o apóstolo disse: mais vale nesta vida a vida eterna, porque ele diz assim: do que vale ganhar o mundo e perder a alma, perder a sua vida. Foi eu vi nesse versículo que Matos Nascimento se converteu, né? E aí, irmãos, a gente precisa entender esse contexto de arrependimento. Que arrependimento está havendo ou houve no coração das pessoas que não conseguem entender esse contexto de reviver. Por isso, ao meu coração, eu entendo que o maior avivamento acontece em qualquer lugar quando vidas são restauradas, quando vidas são salvas, quando um perdido é achado, quando um desviado volta para Jesus. Ora, eu não estou, eu não prego, em igreja nenhuma eu não vou pregar doutrina em lugar nenhum, irmãos. Eu apenas ministro a palavra, não vou em contexto contra nada, mas estou dizendo assim: nós gostamos de cantar, de pular, e eu também gosto dos louvores. Eu amo louvar a Deus. No meu coração eu pensava que ia ser só ministro de louvor, e para mim estava bom, pastor. Mas Deus tinha me dado um chamado há 11 anos, quando eu tinha 11 anos de idade, lá no Mato Grosso. E eu vim para cá e eu relutei com isso. Para mim estava bom só ministrar louvor, viajar, cantar, estar em lugares, abrindo cultos, né? Eu gosto de chamar de culto, ainda que eu ia ministrar em muitos lugares, que era denominado show. Então ia lá um cantor famoso, e Deus deu a graça de ministrar em muitos lugares, em muitas cidades, estado de São Paulo, capital, de estar junto com a rádio, transmitir ao vivo, algumas coisas assim, de ir para o exterior, de fazer missões na África, um monte de coisas assim, que se a gente fosse contar, não é o intuito. Mas para mim estaria bom, é isso que eu quero dizer. Estaria até mais agradável, mais tranquilo. Eu falo para os pastores que quando o Senhor me deu a oportunidade de ir para a África do Sul e Moçambique, quando eu recebi um convite, estando numa reunião com pastores, eu pensei: Senhor, eu quero ir para carregar mala e cantar alguns louvores, se tiver oportunidade. E quando cheguei lá, tinha pregação todos os dias, porque todo dia tinha um lugar para pregar, de manhã, de tarde, de noite, porque o campo lá é muito grande. Não são igrejas aconchegantes como você está aqui, como a gente tem também, estão lá os irmãos. Tive a graça de ministrar para centenas de irmãos debaixo de uma tenda, um sol escaldante, areia batida, ali em Moçambique, em Beira. Mas o que eu quero dizer? Para mim estava bom só ministrar louvor, mas o Senhor deu chamado ministerial e pastoral. E faz 15 anos que eu pastorei a igreja, vai fazer 15 anos este ano, com a graça de Cristo. Então eu venho estudando, irmãos, e pensando nesse contexto de arrependimento. Eu gosto também de pular, não me entendam mal, não estou falando contra isso. Não estou dizendo que avivamento não seja pular, não seja se alegrar, não seja dançar, como nós louvamos aqui hoje. Mas o que eu estou dizendo, que ao meu coração, o maior avivamento não foi o que aconteceu no ano 2000 em Toronto, no Canadá. Mas lá as pessoas rodavam, falavam em línguas, recebiam dente de ouro e não sei mais o que lá. Eu não sei, eu não fui lá. Mas para mim o maior avivamento, e talvez a profecia de Joel, ele vai falar de quê? De reviver, de vidas revivendo.
Não vidas recebendo somente algo, saindo do culto emocionada, mas sem transformação nenhuma no dia a dia e lá fora e na nossa vida. Porque o que aconteceu com o filho pródigo, ele reviveu. Esse é o arrependimento genuíno. Quando a pessoa, arrependimento é reconhecer o erro. Arrependimento, ao meu entendimento, é quando nós reconhecemos que erramos. Reconhecemos que falhamos, reconhecemos que pecamos, reconhecemos que a culpa foi nossa. Reconhecendo que nós éramos os culpados, pastor Fábio. Deus nunca teve culpa de nada, pastor Pedro. E tem gente pensando que Deus tem culpa de algumas coisas na vida dela. Tem gente pensando isso. Ah, Deus tem culpa de algumas coisas na vida dela, é porque Deus tem culpa. Ah, se eu fosse tratar, eu tive uma infância muito dolorosa, que existem coisas que, como testemunho, eu nem conto em todos os lugares, porque eu tenho o meu pai com 79 anos, e eu nunca levei para ele nem dificuldades que eu já passei na infância, de abusos e traumas. Por isso, coisas eu nem conto em filmagens ou perto dele, porque muitas pessoas talvez... Não o meu pai, né? O meu pai não imagina, porque para mim seria uma dor para um pai. E durante muito tempo a gente, como criança, pergunta, como que uma criança de 6, 7 anos pode ser abusada ou violentada? E ela vai culpar quem? Como que uma criança fica órfã, como eu fiquei órfão? E a minha mãe vivia sempre doente, eu fiquei órfão com 9 anos. E o tempo que a minha mãe era viva, ela não podia estar muito com a gente, porque ela tinha um problema muito grave do coração. Como que alguém que vem de uma vida que já morei em barraco, que vim para São Paulo com 15 anos, não tínhamos onde morar, que já passou, eu sei o que é passar necessidade. Por isso, quando eu olho muitas pessoas, quando passam alguma coisa, essa questão de culpar, querer culpar Deus ou se perguntar, eu me pergunto, a gente não entende. Porque Deus não tem culpa de nada. O causador do mal, nós sabemos quem é, Satanás. Mas existem contextos, irmãos, coisas que acontecem na nossa vida, ou aconteceu na vida de alguém, não é porque Deus era ruim que Ele permitiu o mal na sua vida, não. Só que nós não entendemos. Eu não entendi isso. Quando eu era, desde criança, Deus me deu o dom para a música, para compor, e o meu sonho era ser artista. Era ser cantor, artista de cinema, essas coisas todas, e o Senhor falou, não, eu não te chamei para isso, mas eu queria aquilo. Para mim era mais interessante. E aí a minha adolescência, ao invés de ir para a igreja, descer as águas do batismo, eu vim para São Paulo, e aí eu fui chamado por uma banda para começar a fazer cover de banda em show, banda de rock, mas um rock bem sujo, como diz o ditado. Eu jovem, pela graça do Senhor, irmãos, eu nunca fui para o caminho da bebida, nunca bebi, graças a Deus, nunca usei droga nenhuma, nunca fumei, isso para mim já foi um milagre. Porque no meio que eu andava era muito difícil. E sabe como que o Senhor me fez reviver? Eu já tinha ido em cultos, ministrado, tinha pessoas que me convidavam, eu ia em alguns cultos, porque as minhas irmãs, desde que eu era pequenininho, minhas irmãs sempre estiveram na igreja, minha mãe morreu doente, mas como eu disse, como Lázaro morreu salva, morreu no caminho do Senhor, mas eu relutando em entregar a vida para Jesus. Porque, afinal de contas, eu me perguntava, não, por que o Senhor escolhe uns para viver tão bem? E na frente da minha casa morava um moço, ele foi adotado por uma doutora, a doutora era muito rica, ele tinha de tudo, e eu falei, por que nós vivemos tão mal? Eu não entendia. Mas quando eu entendi, a minha vida não foi simplesmente vir na igreja, porque tinha pessoa que me convidava, um dia um moço me convidou, fui na igreja, isso faz muitos anos, mais de quase 30 anos, e um pouco mais talvez. Eu fui na igreja e ele disse assim para mim, eu saí da igreja, né? Até fui à frente, ele, vamos lá para aceitar Jesus, e eu não falei nada, ele falou assim para mim, nossa, você tem um coração de pedra mesmo. Ah, porque um culto desse,
Às vezes, irmãos, nós queremos forçar as pessoas a se converter e se arrepender. Mas é só o Espírito Santo, através da palavra, que faz isso. E ele falou para mim, você tem um coração de pedra. E a palavra tinha sido boa, mas eu saí do culto e falei, nossa, Senhor, eu tenho um coração de pedra mesmo. Às vezes, não pense que você vai ganhar alguém à força. Nós não temos poder de transformar as pessoas. O doutor Augusto Cury, né, que se converteu, sendo um ateu, se converteu, ele diz isso, que a gente tem o poder, às vezes, de piorar as pessoas, sendo ele um dos maiores psicoterapeutas do mundo. Mas melhorar só o Espírito Santo. Mas não foi na igreja assim. Foi cantando. Eu tinha mais de 200 músicas escritas. E quando o diabo começou a abrir as portas, o diabo não abre portas não, pastor. Ele não abre a porta verdadeira que está lá em Apocalipse, que Deus diz assim, eis que eu tenho para vocês uma porta aberta. Só que o crente às vezes não quer passar pela porta que está aberta. Ele prefere passar por um monte de porta que vai dar qualquer bênção para ele, mas a porta que está aberta lá para a igreja de Filadélfia, às vezes ele não passa. Não é? Então, o diabo, a gente fala, ele não tem a porta verdadeira aberta. Mas quando ele vê que ele pode te perder, ele vai tentar de tudo. Ele vai te oferecer aquilo que ele chegou para Jesus no deserto. E imagina, se ele chega para o próprio Deus, porque ele sabia quem era Jesus, e fala, tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Ele chega para o Criador de todas as coisas e fala isso. Por que ele falou isso para Jesus? Será que Jesus não sabia quem ele era? Não, irmãos. É porque o diabo nunca achou erro em Jesus. Nunca. Jesus não pecou em nada. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele nunca falhou. Tem teólogo por aí dizendo que Jesus, na infância e adolescência dele, ele falhou, ele pecou. Não. Sabe por que até João Batista foi escolhido para preparar o caminho do Senhor? Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Se colocasse pelo contexto da linhagem terrena, ele seria primo do Senhor. E sendo ele primo do Senhor, com certeza, assim como Maria ia para a casa de Isabel, foi em outras épocas. E se ele tivesse visto qualquer erro em Jesus, ele poderia apontar. Mas ao contrário, ele fica ali no Rio Jordão e quando Jesus vem, ele age. Não estou dizendo que a Bíblia mostra que ele esteve com Jesus, estou falando no contexto humano. Mas ele age com uma pessoa, não com uma pessoa humana. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, ele não age num contexto humano. E aí, se o diabo tivesse qualquer erro para incriminar Jesus, ele usaria. Mas ele não tinha nenhum para tentar Jesus. E como que ele tenta Jesus? Quando Jesus teve fome. A fome é uma fraqueza do organismo, uma fraqueza da carne. Jesus sentiu fome. Tem um livro que o Senhor me deu intitulado Tentações e Demônios. Não fala na questão de demônios, mas a forma que o demônio age para tentar as pessoas. Deus me deu uma palavra sobre Esaú, quando ele vende o prato de lentilha. Esaú trocou o prato de lentilha, sabe que é porque era tão saboroso, mas ele estava, eu brinco com os irmãos, esfomeado. Ele chegou, ele estava com tanta fome. Então, a hora da fome, ela é muito perigosa. E eu pergunto, do que nós temos sentido fome? Porque o diabo, quando ele não acha nenhum probleminha, mas ele vai achar um problema no casamento, na família, no casal, uma fome. A fome é a necessidade de algum nutriente no organismo. Essa é a fome física. Mas e a fome espiritual? Sentimento de dor, de tristeza, sentimento de acepção, sentimento de ser maltratado pelos pais ou por alguém, sentimento de ser deixado de lado. É nessa hora que o diabo derruba muita gente, irmãos. Na hora da fome espiritual. E aí as pessoas caem, porque não conseguiram perceber isto, que Jesus o venceu. Ele disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus o venceu, aí as pessoas caem, e aí quando elas caem, como o filho pródigo, elas vão para o mundo.
Só que quando a palavra vem, ou quando o Espírito Santo vem no coração de muitas pessoas, a atitude é diferente da do filho pródigo. E aí eu vou falar coisa aqui que vocês com certeza já ouviram. Não vou falar que nunca ouviram, mas com certeza já ouviram. Você conhece alguém desviado e ele diz assim: eu não volto lá para a igreja, porque o pastor não me visitou, nem o irmão de lá me visitou, ninguém está nem aí. E se eu voltar, como que vão me tratar? Então, isso é arrependimento? A pessoa já está preocupada em como ela vai ser tratada. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu errei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é arrependimento. Tem gente que está desviada e fala assim: mas será que o pastor vai me dar oportunidade de novo? O filho pródigo não se preocupou se ele ia ter oportunidade de novo. Ele simplesmente disse: trata-me como um dos teus empregados, já está bom demais, porque eles comem e eu estou aqui perecendo de fome. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o contexto de arrependimento na nossa vida, porque é só quem já esteve no fundo do poço que muitas vezes entende, mas tem gente que nem no fundo do poço entende isso, e aí é complicado, né, pastor? Para os pastores lidar com pessoa, porque graças a Deus, aqueles que quando estão no fundo do poço, ainda entendem isso, e aqueles que quando estão no fundo do poço não estão entendendo que arrependimento é quando nós olhamos e enxergamos que o problema não é aqui, é lá primeiro: pequei contra o céu e contra ti. Todo pecado, irmãos, todo erro, ele é acometido primeiro contra Deus, e Davi já sabia disso. Quando Davi faz a oração no Salmo 51, ele diz: contra os céus pequei. Mas ele havia adulterado com Betseba, mas ele fala: contra os céus eu pequei. Porque o nosso erro, ele vai como uma flecha de afronta diante do nosso Deus, porque o diabo vai lá para nos acusar, como tentou fazer com a vida de Jó. E aí nós não entendemos. Então nós ainda ficamos olhando o irmão do nosso lado da igreja, nós ficamos olhando aquele nosso vizinho ruim, nós ficamos olhando a pessoa que o diabo está usando para tentar nos destruir, e não conseguimos enxergar essa mudança de arrependimento. E aí nós ficamos procurando uma ocasião para poder a mudança de vida acontecer na nossa vida. Aí talvez nós dizemos assim: se eu for naquele culto tal, aquele pastor, aquela pessoa, e nós começamos a procurar profetas poderosos, pastores que nós julgamos, digo nós, a igreja, ser poderoso, e esquecemos do poder da palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e aí o arrependimento não vem. E aí a ressurreição não vem na nossa vida, a ressurreição da alma, porque todo aquele que está fora de Cristo, ele está morto espiritualmente em seus delitos e pecados, a Bíblia diz. Está vivo, está andando, mas espiritualmente está morto. Paulo vai falar lá em Hebreus do arrependimento das obras mortas. Está morto. Mas está lá no mundo, saiu da igreja, está faturando com a empresa, está ganhando bem, está tudo de bom, parece que tem alegria. Só que diante de Deus está morto. Não julgue as pessoas pelo natural, porque isso não é certo. Eu vou dizer para você como a Bíblia diz que nós olhamos para a pessoa. Olha para a vida de José, vendido pelos irmãos como escravo, para o Egito, na casa de Faraó. A mulher apronta com ele é mandado para a prisão. Se olhássemos para a vida de José no contexto natural, o que estava acontecendo com ele? A igreja julga: você está se dando mal isso aí, hein? Isso deve estar em algum pecado diante de Deus, porque só se dá mal, menino. Talvez a gente ia até dizer que ele aprontava. Só que diante dos olhos humanos ele estava descendo, caindo, mas diante dos olhos de Deus ele estava subindo, sendo preparado. Porque Deus tirou ele, foi da prisão mesmo, para colocar ele no lugar de honra. Então a gente julga ao contrário, a gente vê a pessoa lá fora e a Bíblia fala: não inveje os ímpios, não inveje quem está na impiedade, ainda que ele esteja aparentemente se dando bem, porque não funciona assim. E aí não há arrependimento, porque a própria pessoa julga: eu estou melhor do que muitos lá na igreja.
Como é que ele vai mudar de vida? O arrependimento, irmãos, ele quebra orgulho. Quando a pessoa não se arrepende, o orgulho não é quebrado. Se o orgulho não é quebrado, não há mudança de vida, porque o orgulho é uma maldição. Eu falo que o orgulho é uma maldição que ela quebra os ossos, ela despedaça o coração das pessoas. Muitas mudanças não acontecem na nossa vida, não acontecem no casamento, não acontecem na casa, na família, em qualquer área, por causa do orgulho. Enquanto nós não vencemos a barreira do orgulho e enxergamos, Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Senhor, o que eu preciso fazer para ser diferente? Senhor, trata-me como um servo, trata-me como um dos teus empregados. Senhor, eu vou voltar para a igreja, não estou preocupado se eu vou fazer parte do louvor de novo, se eu era pastor e pregava, eu vou pregar novamente. Tem gente que está preocupado, eu quero ser tratado como um servo, porque isso já é demais para mim. O filho pródigo, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. E aí, irmãos, acontece a mudança na vida dele. E aí eu volto, eu não me esqueci não. Sabe como que o Senhor falou comigo? Não foi nem culto, outro por aí. Eu estava cantando, num show, numa festa, num palco escuro. Isso, acho que tem aí uns 20 e poucos anos. Não sei dizer ao certo, eu tinha uns 22 anos, vamos dizer mais ou menos, no meu tempo de conversão. Eu cantando naquele palco, eu olhei lá embaixo, e eu vi um monte de pessoas drogadas, literalmente drogadas. Eles tinham um tal de negócio de bater cabeça um com o outro, aquele tal de bater cabeça, eles pulando e empurrando o outro, e aquela fumaça que não era de efeito, fumaça de droga subindo, aquela coisa toda, e eu cantando ali. Eu lembro que eu estava com óculos amarelo, porque eu sofria de enxaqueca crônica, eu tinha problema com luzes piscando, o médico disse que não tinha cura. Eu parei, eu cantando assim, olhei e vi tudo aquilo ali embaixo, e me veio uma voz no coração, onde você está? Eu falei, Senhor, onde é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Foi lá no lugar sujo que o Senhor falou no meu coração, eu não te chamei para cantar aqui. E aí depois eu descobri que a minha irmã orava em cima do caderno de música que eu tinha. E por que eu falei que o diabo já estava abrindo as portas? Porque ele já estava preparando empresário, já o negócio ia dar certo, podia fazer sucesso, e aí ia ter dinheiro, quem estava morando em barraco, não tinha onde morar, porque o diabo pega bem no confronto. Você vai preferir se dar bem ou não? Você vai preferir o dinheiro ou você vai preferir ficar aí? E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E foi ali, irmãos. Não foi em um outro culto, em outro lugar, foi ali. O Senhor falou comigo, por isso eu creio que o Espírito Santo fala assim ao coração. Se uma pessoa já ouviu a palavra, se uma pessoa já foi ministrado, se uma pessoa já recebeu a palavra da fé aqui na igreja, não se preocupa não. Deus fala ao coração de todos que estão lá na sarjeta. Só que algo é certo, o que vai transformar a vida das pessoas? Ele tem que ter o arrependimento, o reconhecimento. E aí dali eu saí, depois eu fui para um culto, no domingo, eu saí, foi uma coisa no sábado, no domingo eu fui para um culto, entregar a vida para Jesus. E aí, irmãos, a gente pensa muito, será que está tendo arrependimento na vida das pessoas? Nós não pensamos muito nesse contexto. Eu tenho uma mensagem no meu canal no YouTube que eu falo só sobre o pródigo, o pai do pródigo e o irmão do pródigo. E eu nem entrei, porque nem daria tempo. E a gente já está encerrando aqui, acaba às 9, né, pastor? Eu costumo ministrar a palavra, irmãos, normalmente é só meia hora. Às vezes, o que eu passo um pouco, a gente já está no tempo aqui desse a mais que eu já estaria parando, porque a gente não se conhece, a gente tenta falar algumas coisinhas a mais. Mas, veja só, irmãos, para a gente encerrar. Eu estava falando, eu saí aqui desse contexto do filho pródigo, desse arrependimento dele, e falei com vocês sobre
João 3,16, a conversa de Jesus com Nicodemos, para nós encerrarmos, nós achamos o João 3,16 lindo, e é lindo, o versículo é lindo. Só que o que vem depois, no versículo 17 ao 21, quase a gente não ouve. Olha o que ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, então, nunca esteve à procura de condenar ninguém. Quem se condena são as próprias pessoas nos seus erros, delitos e pecados. Mas aí a Bíblia diz, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que a humanidade prefere as trevas, irmãos? É por causa do fulano, beltrano ou ciclano? Não, a Bíblia diz aqui, porque suas obras eram más. Ninguém deveria tentar culpar qualquer uma outra pessoa pelos seus erros, pelos seus fracassos, porque ninguém vai poder chegar no céu e dizer: Senhor, eu não vou poder entrar por causa de fulano, beltrano ou ciclano. Essa desculpa não vai ser aceita no último dia. Se não houver arrependimento. Não estou dizendo que vamos ser perfeitos até a volta de Jesus, mas estamos no caminho. A Bíblia diz que somos transformados todos os dias em sua imagem e semelhança. E aí nós oramos pela bênção todos os dias, mas eu aprendi a fazer uma oração todos os dias. E eu falo lá na igreja, a gente vai subir no altar, eu digo, todas as vezes que você for subir para ministrar, peça perdão. Ah, mas eu nem lembro se eu pequei hoje, você pode não lembrar. Mas até se você não lembrar e você estiver se julgando tão santinho, peça. Porque se as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam todos os dias, é porque todo dia a gente tem que pedir perdão de alguma coisa. Que a gente erra, só que muitas vezes a gente começa a se formalizar. Agora eu sou pastor, mas antes de ser pastor eu orava mais tempo, agora parece que, agora que eu sou pastor é que... Cuidado, irmãos, não siga pelos padrões dos outros. Agora que eu sou músico, agora que eu sou isso, aquilo, não, a Bíblia diz assim, irmãos, a condenação é essa: o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Pois, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam reprovadas. Aqui está a resposta de Jesus para Nicodemos. Sabe o problema, Nicodemos? De muitas pessoas não estarem na igreja, aqueles que ainda não são convertidos, ou aqueles que se desviaram, ou aqueles que estão longe, que não me conhecem. Sabe o problema? Muitos vão dizer que é problema da igreja, muitos vão dizer assim, mas os que estão lá são pior do que eu, eles se qualificam como melhores. Os que estão lá erram também. Nós erramos, falhamos. A diferença é que nós procuramos Jesus. A diferença de Davi, o coração de verdadeiro adorador, é porque ele ia aos pés do Senhor. Arrependimento. Porque se caíres não ficará prostrado. Deus não nos quer caindo constantemente, uma vida qualquer. Mas se falhares, Senhor, eu estou aqui. Ele não veio condenar, ele poderia condenar a mulher ali sendo apedrejada. Ele disse para Nicodemos, não vim condenar o mundo, eu vim salvar. O mundo se condena nos seus próprios erros. E ele diz, sabe por que não vem para a luz? Versículo 20, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas eu tenho que ir para a igreja agora, eu tenho que andar assim? Eu tenho que mudar a minha roupa? Eu tenho que parar de beber isso ou aquilo? Eu tenho que parar de ir em algumas festinhas? Eu tenho que mudar? Eu tenho mesmo, pastor, eu tenho? Não sei, a Bíblia vai te dizer. A Bíblia vai nos dizer. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos ser nova criatura. Então tem muitas pessoas que ainda não estão na igreja, porque eles não querem que as obras deles, que são más, sejam reprovadas. E aí a pessoa diz, eu vou lá para o pastor que quer mandar minha vida, as pessoas querem mandar minha vida, agora eu tenho que ser assim, assado, cozinhado. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que a pessoa não quer deixar a velha criatura. É diferente daquela pessoa que está lá caída e fala, pastor, eu gostaria tanto de mudar, eu não estou tendo força, eu estou precisando de Jesus, eu não consigo, me ajuda. É diferente daquela pessoa que é orgulhosa.
e ela começa a comparar a vida dela com os outros. A nossa vida não está para ser comparada com ninguém, irmãos. É diante de Jesus a nossa questão. O filho falou, voltei com meu pai porque eu pequei contra os céus e contra ele. Ah, mas tem um irmão que é problemático na minha vida. Eu sei que tem. Tem alguns que são. Até no meio da igreja, a Bíblia fala até para a gente não comer com eles, não fazer muita arruaça com eles, não. Eu sei que pode ter, não estou dizendo que tem aqui. Aqui não tem nenhum, acho que nunca teve. O problema é sempre o ser humano, né? Você vai numa cidade, em outra, numa igreja. Todo mundo que vai visitar outra igreja, que vai pregar, vai dizer, olha, as pessoas olham tudo que é de bom, mas porque não está acostumado um com o outro. O ser humano não muda, porque, no país tal, muda a cultura. Eu já fui em outros países, a cultura é diferente, mas o ser humano, o problema humano, pessoas, está lá. A raiz maldita do pecado de Adão está lá, se não houver essa conversão, esse arrependimento, essa nova vida. Se não houver isso. E aí diz, quem pratica a verdade, vem para a verdade, e se aproxima da luz para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí a diferença. Todos nós falhamos e erramos, mas estamos na luz. Se nós não estivermos na luz e sermos colocados num lugar cheio de obstáculo, vamos tropeçar, vamos cair, vamos falhar, com muito mais facilidade. Mas na luz não, porque Jesus diz, quem anda na luz, ele enxerga as coisas. Então, irmãos, eu não sei como está o seu coração, mas eu gostaria de orar, de convidar a ficar em pé. Eu poderia chamar o Pedro aqui para tocar um violão? O pastor permite para a gente orar? Pode vir aqui, irmão Pedro. Se o pastor me permitir aqui orar, irmão, já vou passar já. Mas o Senhor falou isso no meu coração, não sei vocês que estão aqui ouviram nessa noite, eu não sei se você tem lidado com essa questão de arrependimento, se você tem travado essa batalha espiritual na sua vida, se tem encontrado isso na sua família, se tem sido difícil, talvez não é você que está precisando, né, disso hoje, mas tem lidado e Deus está te ensinando que Deus trata com pessoas no particular. Não precisa se preocupar em você tratar com as pessoas. Às vezes você está aqui hoje, você já se arrependeu, você fala, pastor, na minha vida é pessoa, na minha família, o caso, estou passando por isso ou por aquilo. Não se preocupe, Deus trata em particular. Só que a pessoa precisa ser ressuscitada, irmãos. Precisa ver, quando acontece essa conversão na vida da pessoa. E se não houver, não tem jeito. Por isso eu quero convidar a igreja a orar, não vou chamar ninguém aqui à frente, mas se alguém quiser vir, receber oração por você, ou intercessão por alguém, os pastores, não sou eu, não vou colocar a mão na cabeça de ninguém, os pastores aqui são autoridades, eles estarão orando por vocês, e eu estarei orando daqui do altar. Se alguém quiser vir à frente, você fica à vontade, eu não sei se é o costume de vocês, se não, ore no seu lugar, a questão é a fé no seu coração, mas vamos orar na nossa geração, para que haja uma transformação, de arrependimento, de vida na nossa vida, de maneira verdadeira, em nome de Jesus.